tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Samira Reinhardt e este é o Português do Bem. Sejam bem-vindos ao canal. Galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. A concordância nominal diz respeito à harmonia entre os substantivos e seus determinantes, ou seja, a relação perfeita entre as classes de nomes. Vamos ver como é que isso funciona. Bem, nós vamos começar aqui por essa regrinha básica. Linda pintura ou lindas pinturas. Então, o adjetivo aqui concorda em gênero e número com o substantivo. Parece bobo, né? Mas muitas vezes, dependendo do tipo de variedade linguística do falante, essa regra é ignorada. Mas, de acordo com a norma culta, isso deve ser respeitado. Vamos ver aqui outras regrinhas. Bom, quando há mais de um substantivo e o adjetivo estiver anteposto a eles, o adjetivo, então, vai concordar em gênero com o substantivo mais próximo. Observem aqui. Que linda pintura e poema! Olha só, galera, o adjetivo linda aqui está concordando com pintura, que está mais próximo dele. Veja de baixo. Que lindo poema e pintura! Agora o adjetivo está concordando com poema em gênero masculino, né? Porque poema está mais próximo dele. Então, é só observarmos isso aqui. Se o adjetivo estiver anteposto e nós tivermos então dois substantivos, esse adjetivo pode concordar com o mais próximo dele. Vamos ver uma outra regrinha. Que poema e pintura bonitos! O que está acontecendo aqui? Nós podemos ver que o adjetivo está posposto aos substantivos poema e pintura. Neste caso, eu consigo concordar com os dois. E neste caso, o adjetivo fica no masculino. Vamos ver mais uma aqui. Que poema e pintura bonita! Bom, então aqui nós continuamos com os substantivos, né? Dois substantivos. E temos aqui o adjetivo pós-posto a eles. E neste caso, então, o adjetivo está concordando com o mais próximo em número e também em gênero. No caso, pintura, que está no gênero feminino, então o adjetivo também está no gênero feminino. Bom, que pintura e poema bonito. Neste caso, agora eu troquei o substantivo de lugar, os substantivos, né, de lugar. Coloquei então aqui o substantivo masculino depois e então eu concordei o adjetivo com ele em gênero e número. Bom, com o artigo antes do último adjetivo, vamos ver como é que funciona isso. Adoro a cultura brasileira e a portuguesa. Então, nesse caso aqui, gente, o que aconteceu? Nós temos, né, um artigo aqui antes, né, desse adjetivo, portuguesa, tá? E eu estou falando aqui, na verdade, do substantivo cultura, né? Então, eu estou me referindo às culturas, tanto a brasileira quanto a portuguesa. Mas nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o adjetivo, né, os adjetivos aqui, concordando com esse substantivo no singular. Bom, adoro as culturas
brasileira e portuguesa. Continua a mesma coisa. Eu deixo, então, todo mundo no singular. Vamos para a próxima. Com números ordinais. Observem aqui. A primeira e a segunda fileira de carteiras estão tortas. E a primeira e a segunda fileiras estão tortas. Então, aqui neste caso, o substantivo fileira, ele pode concordar só com esse numeral mais próximo, ou ele pode concordar com os dois. Aí, neste caso, eu vou colocar no plural. Mais uma regrinha aqui com algumas expressões. Vamos ver essas expressões aqui. Com a palavra anexo. Segue anexo o documento. Então, nesse caso, o adjetivo anexo vai concordar em gênero e número com o substantivo. No caso, documento é um substantivo que fica ali que fica no masculino e está no singular, então anexo vai acompanhá-lo. Segue anexa a fatura. Nesse caso, fatura está no feminino e no singular. Então, anexa vai acompanhar também. Então, este adjetivo aqui vai também ficar no feminino e no singular. Bom, mas se eu resolver colocar aqui, antes de anexo, uma preposição em, então eu vou deixar o adjetivo anexo no masculino, né? Então, segue em anexo à fatura. Então, ele permanece aqui no masculino. Com a palavra bastante, observem aqui. Li bastantes livros. Gente, esse bastante aqui, ele foi para o plural, porque trata-se de um pronome indefinido, tá? Então, se a palavra bastante, né, estiver classificada como um pronome indefinido, ela pode ir para o plural, né, para concordar com o substantivo. No caso, livros está no plural. Agora, observem aqui, somos bastante felizes. Neste caso, a palavra bastante é advérbio. Então, ela vai permanecer invariável, né? E então, ela não vai para o plural. Ela vai permanecer assim no singular, porque ela, neste caso aqui, indica intensidade. Então, ela vai permanecer como é. Com a palavra meio. Bom, tomou meia xícara de chá. No caso, esse meia aqui, gente, ele indica metade, né? Então, quando ele indicar metade, ele não vai para o plural e ele vai concordar em gênero com o substantivo que tiver junto dele. Estou meio cansada. Nesse caso aqui, a palavra meio, né, ela indica a intensidade, ela é um advérbio. Então, ela vai permanecer aqui no singular e ela também vai ficar no gênero masculino, mesmo que o substantivo que vier depois for um substantivo feminino, ok? Bom, com a palavra proibido ou proibida, né? Bom, como que vai ficar isso aqui? É proibido entrada. Neste caso aqui, a palavra proibido não vai ficar no feminino. Por quê? Porque não tem a presença do artigo antes, né, do substantivo. Então, neste caso aqui, no segundo caso, aqui, ó, eu consegui colocar a palavra proibido, né, passar a palavra proibido para o feminino. Por quê?
porque eu coloquei esse artigo definido aqui, né? Antes da palavra entrada. Então, neste caso, eu posso mudar o gênero da palavra proibido. Uma vez que eu não colocar esse artigo aqui como está em cima, então a palavra proibido vai permanecer no masculino, ok? Bom, galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui sobre concordância nominal.